Havia batalhas em famílias que não começavam com gritos. Algumas começavam em completo silêncio, onde cada palavra tinha peso e cada olhar carregava um aviso não dito. Meu nome é Alyssa Bennett e eu moro em Rochester, Nova York. Eu nunca imaginei que minha vida se tornaria uma história, daquele tipo sobre o qual as pessoas cochicham, baixam a voz e desviam o olhar. Mas aqui estou eu. Meus pais me processaram. Eles me processaram na semana seguinte à leitura do testamento da minha avó. Sem portas batendo, sem confrontos dramáticos, apenas documentos entregues à minha porta, organizados e oficiais, trazendo a mensagem de que minha própria família acreditava que eu havia tomado algo que deveria ter pertencido a eles. Eles achavam que eu entregaria o que recebi. Achavam que eu desmoronaria no momento em que exigissem. Acreditavam que eu não tinha força para me manter sozinha. O que eles não sabiam era que minha avó tinha previsto tudo muito antes de mim. Ela entendia o formato das intenções das pessoas, como o amor pode se distorcer quando o dinheiro entra na sala. Ela se preparou para isso. Ela se preparou por mim. No dia em que abri o envelope e vi os nomes dos meus pais impressos acima do meu como parte contrária, algo dentro de mim não quebrou. Solidificou. Porque foi naquele momento que percebi a verdade: algumas famílias não te perdem de uma vez. Elas te perdem escolha por escolha, palavra por palavra, traição por traição. Esta é a história do que aconteceu depois daquele momento. Se você quiser saber como tudo se desenrolou, fique mais um pouco. Prometo que isso vai te fazer pensar sobre o que lealdade e amor realmente significam. Cresci em uma casa onde o amor não era distribuído igualmente. Meus pais sempre encontravam maneiras sutis de deixar claro quem realmente importava. Eu era a filha mais nova, mas não a querida. Meu irmão, Lucas Bennett, e desde que me lembro, era descrito como promissor. Se ele falava, as pessoas ouviam. Se queria algo, era dado. Se falhava, criavam desculpas para suavizar o peso da decepção. Comigo, não havia desculpas. As expectativas eram rígidas, mas a afeição era escassa. Passei a maior parte da minha infância observando, tentando entender o que tornava alguém digno de carinho naquela casa. Mamãe tinha uma voz suave quando falava com Lucas, e sempre havia uma doçura em sua expressão quando olhava para ele. Nunca vi esse olhar direcionado a mim. Papai certa vez disse a um amigo da família que Lucas seria o orgulho da nossa casa. Eu estava ali quando ele disse isso. Ele não percebeu e, se percebeu, fingiu não ver. Aprendi cedo que eu estava presente, mas não era vista. Eu existia nos espaços que sobravam depois que Lucas terminava de brilhar. Lucas era incentivado a explorar tudo: times esportivos, clube de debates, aulas particulares, programas de preparação para a faculdade. Mamãe e papai se sentavam à mesa de jantar revisando seu progresso e planejando seu futuro enquanto eu lavava a louça ali perto. Eu tentava ir bem na escola. Eu estudava até tarde da noite, esperando que, se minhas notas fossem altas o suficiente ou se eu me esforçasse bastante, alguém finalmente olharia para mim da mesma forma que olhava para Lucas. Quando mostrei à minha mãe uma redação com uma nota alta, ela apenas assentiu educadamente e a colocou no balcão sem sequer olhar de novo. Quando Lucas trazia algo parecido, era exibido com orgulho na porta da geladeira. A distância entre nós não era barulhenta e não envolvia gritos. Era um tipo silencioso de distância, o tipo que se forma quando a atenção se torna uma moeda que você aprende que não pode pagar. Eu guardava meus sentimentos para mim. Aprendi a me mover em silêncio pelos cômodos da minha própria casa. Havia apenas uma pessoa que via através de tudo aquilo: minha avó, Eleanor Bennett. Ela era mãe do meu pai e morava a poucos minutos dali. Eu a visitava quase todas as tardes depois da escola. Não ia para fugir, embora talvez eu fizesse isso sem perceber. Eu ia porque ela me fazia perguntas que ninguém mais se importava em fazer. Ela queria saber o que eu pensava sobre livros, do que eu tinha medo, o que eu esperava da vida, o que me fazia rir. Ela nunca me perguntou por que eu era quieta em casa. Ela já sabia. Ela tinha uma forma de falar que fazia o silêncio parecer seguro. Sentávamos em sua sala, com a luz do sol se espalhando pelo chão e o cheiro de alecrim e chá preenchendo o ar. Nos dias mais frios, ela me entregava uma manta e dizia para eu descansar. Lembro-me de uma noite em que ela me disse que ser ignorada não significava ser indigna.
Disse que, às vezes, aqueles que são ignorados criam raízes, raízes que outros não enxergam, mas que são fortes o suficiente para mantê-los firmes quando as tempestades chegam. Eu não compreendia totalmente na época, mas guardei suas palavras mesmo assim. Elas eram o mais próximo de proteção que eu tinha. Conforme fui crescendo, a distância dentro de casa não diminuiu. Lucas era elogiado por conquistas que eram esperadas dele, enquanto as minhas eram tratadas como acidentes. Aprendi a viver sem esperar reconhecimento. Mas meu relacionamento com minha avó só se aprofundou. Ela compartilhava histórias da própria infância, quando também havia sido deixada de lado. Me ensinou a cozinhar suas receitas favoritas, a dobrar lençóis corretamente, a administrar economias, a falar com firmeza mesmo quando minha voz queria tremer. Aquilo não eram apenas lições, eram preparações. Olhando para trás agora, percebo que ela estava construindo algo dentro de mim. Ela me dava força pedaço por pedaço, de forma suave e silenciosa, sem chamar atenção. Era o tipo de força que não se anuncia, mas se revela quando é necessária. E mais tarde, quando tudo desabou na minha família, essa força seria a única coisa que me restaria para me manter em pé. Anos depois, quando eu já estava estabelecida em Rochester e vivendo sozinha, minha vida parecia muito diferente daquela da casa onde cresci. Eu alugava um pequeno apartamento perto de Glen Park, trabalhava em um centro de saúde comunitário e, na maior parte do tempo, ficava na minha. Independência era algo que eu precisava aprender devagar. Eu não recebia ligações de feriado nem mensagens para saber como eu estava, a menos que fossem sobre aparências ou encontros de família. Lucas, de vez em quando, mandava atualizações sobre a carreira, quase sempre repassadas pela mamãe. Eu nunca esperava carinho, apenas formalidade, e aprendi a viver com essa distância. Foi nesse período que Lelanar começou a adoecer. O declínio parecia gradual no início, alguns compromissos perdidos, momentos de esquecimento, mas eu vi algo diferente em seus olhos quando a visitei numa tarde de outono. Ela estava sentada em seu jardim, aquele que podava toda semana, e observava as árvores como se procurasse algo que já não conseguia alcançar completamente. Quando olhou para mim, ela sorriu, mas havia uma suavidade, uma fragilidade que eu nunca tinha visto antes. Senti meu peito apertar, porque ela sempre fora a única força constante na minha vida, e agora até isso parecia incerto. Comecei a dirigir para visitá-la todos os fins de semana. Às vezes levava compras. Outras vezes apenas sentava ao seu lado enquanto ela descansava. A rotina parecia natural, quase instintiva, como se eu tivesse me preparado para aquele papel por toda a minha vida. Ela me contava histórias de sua juventude, pequenos pedaços de história que soavam como lições envoltas em humor delicado. Eu ouvia atentamente porque sabia que havia significado em cada história que ela escolhia compartilhar. Eu queria lembrar sua voz, não apenas suas palavras. Mamãe e papai a visitavam de vez em quando, mas a presença deles sempre parecia programada, encaixada entre obrigações ou compromissos sociais. Lucas visitava ainda menos, e quando aparecia agia como se tivesse carregado o peso do mundo até a porta dela. Ficava tempo suficiente para tirar fotografias ajudando na cozinha ou ajeitando sua manta, e ia embora cedo para reuniões ou eventos. Lelanar nunca comentava, mas seu silêncio carregava compreensão. Ela via tudo sem precisar reagir. Com os meses, sua saúde piorou de forma mais intensa. O médico recomendou cuidados paliativos, e eu fui quem ficou ali durante as noites mais longas. Lelanar dormia bastante, a respiração firme, porém suave. Havia momentos em que ela acordava, me olhava com os olhos límpidos e apertava minha mão como se quisesse me lembrar que o amor podia ser dito sem uma única palavra. Numa noite, com a casa em silêncio, ela sussurrou: "Você sabe quem você é. Não deixe que eles decidam isso por você." Eu prometi que não deixaria, mesmo sem entender completamente o que ela queria dizer naquela hora. Quando ela se foi, foi de maneira suave. O quarto parecia imóvel, como se o mundo tivesse pausado para reconhecer sua partida. Fiquei ao lado dela por muito tempo, porque eu não estava pronta para deixar ir a única pessoa que realmente me fez sentir vista. O silêncio ali era diferente do silêncio da minha casa de infância. Aquele era o silêncio do luto, não do vazio. O funeral foi realizado na pequena igreja de pedra perto da casa dela. A cerimônia foi elegante e respeitosa, com flores que ela havia cultivado ao longo da vida arrumadas perto do altar.
Pessoas que a conheciam há décadas vieram compartilhar lembranças de gentileza, calor e força silenciosa. Eu fiquei perto da frente, ouvindo, guardando aquelas palavras com carinho porque descreviam alguém que eu amava e alguém que eu temia jamais encontrar de novo neste mundo. Lucas estava ao lado dos meus pais. Eles cumprimentavam os convidados com expressões ensaiadas de simpatia e dignidade. Mamãe chorava, mas suas lágrimas pareciam distantes, como se ela lamentasse algo que acreditava que deveria sentir, e não algo que realmente sentia. Papai permaneceu composto, falando com os outros sobre legado e comunidade. Eu me sentia separada deles, mesmo estando apenas alguns passos de distância. Era como se estivéssemos ligados pelo nome, mas divididos pela verdade. Depois da cerimônia, voltei sozinha para a casa de Eleanor. A casa parecia diferente sem ela, mais silenciosa, mas ainda cheia de sua presença. Caminhei por cada cômodo devagar, tocando os livros que ela havia lido, a cadeira onde bordava, a janela onde observava a primeira neve de cada inverno. Sentei-me ali por um longo tempo, sabendo que algo na minha vida havia mudado para sempre. Eu havia perdido a única pessoa que sempre acreditou em mim. E não fazia ideia de que a próxima mudança à minha espera revelaria tudo o que ela já tinha visto muito antes de mim. Uma semana após o funeral, nós nos reunimos no escritório do advogado da família, o Sr. Whittaker. O prédio era uma daquelas antigas casas transformadas em escritórios, perto do tribunal, com janelas altas e portas pesadas de madeira que pareciam feitas para abafar sons, não deixá-los passar. A sala onde nos sentamos era organizada, quase estéril, com prateleiras de volumes encadernados em couro alinhados perfeitamente atrás de sua mesa. Sentei em uma das cadeiras posicionadas à sua frente, enquanto mamãe, papai e Lucas se sentaram juntos no lado oposto da sala. A disposição não foi intencional, mas parecia simbólica, como se o próprio ar já tivesse nos dividido. O Sr. Whittaker ajustou os óculos, reorganizando uma pilha de documentos que pareciam muito bem preparados, como se aquela leitura tivesse sido planejada muito antes. Sua voz mantinha uma calma profissional, livre de emoção ou ênfase. Ele revisou os bens de Eleanor, começando pelos que me eram familiares, a casa, a conta poupança, os pequenos investimentos que ela administrou cuidadosamente ao longo dos anos e a conta do fundo que ela sempre dizia que explicaria quando chegasse a hora certa. Eu ouvi atentamente, embora uma parte de mim ainda estivesse envolta no luto, e ouvir o nome dela sendo dito em termos legais parecia distante e irreal. Mamãe cruzou as mãos com cuidado sobre o colo, usando uma expressão que sugeria antecipação misturada com contenção. Papai se recostou levemente na cadeira, o maxilar tenso, mas composto, como se estivesse se preparando para responder no tom que a situação exigisse. Lucas manteve o olhar fixo à frente, focado em um ponto próximo à mesa, talvez tentando transmitir maturidade ou paciência. Ninguém falou. Quando o Sr. Whittaker anunciou a divisão da herança, senti o ambiente mudar mesmo que ninguém tivesse se movido. Ele declarou que eu receberia 90% de tudo que Eleanor possuía, a casa, as contas financeiras e seus pertences pessoais. Os outros 10% seriam divididos entre mamãe, papai e Lucas. Os números foram apresentados sem suavidade ou ornamentação, foram simplesmente lidos como fatos dentro da sala. Mantive meus olhos abaixados, não por vergonha, mas porque conseguia sentir o silêncio atrás de mim se apertando. Lucas inspirou devagar, embora não tenha dito nada. As mãos de mamãe continuaram entrelaçadas, mas seus dedos ficaram imperceptivelmente rígidos. Papai piscou uma vez, como se estivesse recalibrando os pensamentos, mas permaneceu calado. Não houve vozes elevadas, protestos imediatos ou acusações. A ausência de reação pesou mais do que qualquer explosão poderia ter pesado. Era o tipo de silêncio que carrega a história. O Sr. Whittaker continuou, explicando que Eleanor havia deixado cartas pessoais que seriam entregues depois, de forma privada. Seu tom permaneceu neutro quando acrescentou que o fundo continha uma cláusula de proteção padrão para ser aplicada caso houvesse qualquer contestação. Ele não detalhou além disso, e notei seus olhos pousarem brevemente em mim, não em alerta, mas em reconhecimento. As palavras eram simples: o fundo contém uma provisão protetiva caso haja contestação. Nada mais. Ninguém pediu esclarecimentos, embora fosse possível sentir as perguntas surgindo por trás de cada expressão controlada. O silêncio se estendeu novamente, não vazio, mas calculado. Mamãe finalmente agradeceu ao advogado, com uma voz gentil, educada, quase excessivamente medida.
Papai acenou com a cabeça uma vez. Lucas se levantou. Quando se ergueu, porém, seus movimentos foram mais lentos, como se estivesse processando informações que precisavam de tempo para sedimentar. Saímos do escritório juntos, mas não realmente juntos. O corredor parecia estreito, o ar denso. Do lado de fora, o céu de inverno era de um cinza apagado que deixava tudo parecer mais plano. Mamãe comentou sobre marcar outro jantar de família em breve. Papai mencionou a viagem de volta para casa. Lucas não me olhou. Eu também não tinha nada para dizer, não por frieza, mas porque aquele momento já havia exposto uma fratura profunda demais para ser ignorada. Voltei ao meu apartamento naquela noite com o envelope contendo os documentos iniciais da herança guardado com cuidado na bolsa. Sentei-me à mesa da cozinha, deixando o silêncio retornar. Não havia triunfo no que havia acontecido, apenas uma sensação de inevitabilidade, como se a verdade finalmente tivesse surgido de um modo que não poderia mais ser moldado ou suavizado. O que nenhum de nós disse naquele dia foi que aquilo era apenas o começo. As semanas que se seguiram estavam longe de ser tranquilas. No início, não houve gritos, nem confrontos diretos, apenas uma atmosfera que mudava aos poucos, até que cada conversa parecesse caminhar sobre um lago congelado prestes a rachar sob meus pés. Minha mãe começou a ligar com mais frequência, a voz carregando uma suavidade que soava ensaiada, como se ela tivesse repetido cada frase antes de discar. Perguntava como eu estava lidando com tudo, comentava o quanto a perda tinha sido difícil para todos nós e, depois de uma pausa longa o suficiente, conduzia a conversa para o que realmente queria discutir. Dizia que talvez fosse mais saudável para todos se a herança fosse ajustada para refletir um certo equilíbrio na família. Evitava usar a palavra justiça, mas ela pairava no silêncio de qualquer forma. Meu pai foi menos sutil. Insistia que devia haver algum mal-entendido no testamento, que Elanar jamais teria pretendido algo tão desigual. Falava como se estivesse me explicando algo sensato, razoável, algo com que eu naturalmente deveria concordar. Seu tom carregava o peso da expectativa que me acompanhou por toda a vida, a de que eu acabaria cedendo. Eu ouvi, mas não cedi. Lucas entrou na conversa pouco depois, embora com outra abordagem. Enviou longas mensagens dizendo que a distribuição havia criado uma tensão desnecessária, insistindo que eu estava na melhor posição para fazer a coisa certa. Afirmou que não era sobre dinheiro, mas sobre unidade. Quando não respondi como ele esperava, acusou-me de deixar o luto distorcer meu julgamento. Segundo ele, eu estava sendo egoísta, uma palavra que soava familiar, como um rótulo que passei anos tentando arrancar. As conversas foram se tornando mais incisivas. Minha mãe começou a questionar se eu realmente compreendia a responsabilidade que acompanhava aquilo que me foi dado. Meu pai me lembrava de tudo que haviam proporcionado durante a minha infância. Lucas dizia que eu estava repetindo o ciclo de distanciamento emocional que havia prejudicado a família desde o início. Cada troca apertava algo dentro de mim, não exatamente raiva, mas uma espécie de clareza cansada. Eu havia previsto resistência, mas ainda assim esperava algo melhor. Recusei cada pedido, não por ignorar a magnitude da herança, mas por entender exatamente por que ela havia sido confiada a mim. Elaner me enxergara. Ela sabia diferenciar afeto genuíno de afeto condicionado. Ela sabia o que os outros nunca se deram ao trabalho de perceber. Eu não diluiria a última coisa que ela escolheu dizer. O tom mudou quando eles perceberam que eu não negociaria. As ligações ficaram mais curtas e mais duras. As pausas se transformaram em interrupções frias. Lucas parou de tentar me convencer e passou a listar tudo o que acreditava ter sido negado a ele na vida. Meu pai disse que eu estava destruindo a família. Minha mãe perguntou se eu conseguiria viver comigo mesma se essa fosse a forma como nossa história terminasse. Uma noite, abri minha caixa de correio e encontrei um envelope grosso, com meu nome completo impresso na frente em letras pretas e precisas. Dentro estavam documentos registrados no Tribunal do Condado. Eles haviam contratado um advogado e estavam contestando formalmente o testamento, solicitando uma redistribuição do patrimônio com base no que chamavam de direito razoável. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde eu e Elaner costumávamos rir juntos, dividindo doces no café da manhã durante manhãs tranquilas. Espalhei os papéis à minha frente enquanto o ambiente se preenchia com o zumbido constante da geladeira. Não houve choque, apenas um suspiro lento e pesado. Eu sabia que era para isso que caminhávamos desde o momento em que o testamento foi lido.
Cada conversa tinha sido um passo em um caminho já traçado. Eles escolheram transformar aquilo em uma batalha, então eu lutaria. Peguei o telefone e liguei para uma advogada. No dia da audiência, o ar na sala parecia denso, como se ninguém conseguisse respirar direito. Os bancos estavam quase todos ocupados, não porque alguém de fora se importasse com o desfecho, mas porque meus pais e Lucas haviam levado pessoas para testemunhar o que acreditavam ser a vitória deles. Sentei ao lado da minha advogada, que eu havia conhecido apenas algumas semanas antes. O nome dela era Harper, e havia nela uma confiança silenciosa que não precisava de demonstração ou força. Ela tinha revisado cada página dos documentos do trust várias vezes, e eu havia seguido todas as suas instruções com uma fé exausta, daquelas que só surgem quando não há mais nada a perder. Meus pais estavam do outro lado da sala, rígidos e determinados. Lucas parecia inquieto, embora tentasse esconder isso sob uma máscara de indiferença. Não me encarava. Não falava comigo desde o dia em que o processo foi aberto. Estávamos separados por poucos metros, mas poderíamos muito bem ser estranhos. O juiz entrou e todos se levantaram. Os procedimentos começaram com formalidades rotineiras, declarações de intenção, confirmações de identidade e representação. O tom era educado, embora tenso, da forma como tudo fica quando a raiva é polida até parecer racional. O advogado deles começou argumentando que a distribuição da herança era fundamentalmente injusta, que Elaner devia ter sido influenciada ou confundida em seus últimos anos. Falou sobre desequilíbrios e expectativas familiares de longa data que supostamente moldaram como todos nós entendíamos uns aos outros. Em determinado momento, ele tentou insinuar que eu a havia manipulado. As palavras atravessaram a sala como uma corrente de ar fria, mas Harper não reagiu. Apenas esperou, serena e imóvel. Quando chegou sua vez, ela se levantou sem alterar a postura. Sua voz era firme, não elevada, não dramática, apenas clara. Ela disse ao tribunal que o testamento e o trust foram estruturados com extremo cuidado, em um período em que Eleanor possuía plena capacidade legal, confirmada por documentação médica e certificação da equipe que cuidou do planejamento patrimonial dela. Ela mencionou datas, registros assinados, avaliações independentes. Tudo havia sido preparado 2 anos antes de sua doença começar. A base da contestação dele se desmanchava a cada frase que Harper apresentava. Então ela pediu que o tribunal tornasse pública e lesse uma disposição que havia permanecido confidencial até aquele momento. O juiz examinou o documento e depois assentiu. O escrivão leu a cláusula em voz alta. Ela estabelecia que o trust continha uma cláusula de não contestação combinada com uma estrutura de proteção patrimonial. Se qualquer beneficiário contestasse o testamento ou tentasse alterar a distribuição, esse beneficiário perderia imediatamente sua parte, que seria transferida para uma instituição de caridade escolhida por Elaner. Além disso, a cláusula especificava que a parte que perdesse o direito assumiria total responsabilidade por todas as despesas legais decorrentes da disputa. O silêncio tomou a sala, não um silêncio de dúvida, mas algo definitivo, como o fechamento de uma porta. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Meu pai recostou-se, a mandíbula se contraindo como se recusasse fisicamente acreditar no que tinha acabado de ouvir. Lucas olhou para mim pela primeira vez em semanas, com uma expressão confusa, quase suplicante, como se eu pudesse reverter as consequências por ele. Mas nada daquilo tinha sido obra minha. Eu não havia criado a armadilha, apenas me recusado a fugir dela. O juiz confirmou a aplicação da cláusula. Os 10% pelos quais eles haviam lutado desapareceram em um instante e foram transferidos para uma fundação de alfabetização que Elaner apoiava discretamente havia décadas. Os custos legais tornaram-se responsabilidade deles. O desfecho não foi ruidoso. Não houve explosões, nem acusações, apenas uma aceitação pesada tomando conta da sala, como se a verdade estivesse esperando exatamente aquele momento para se revelar. Quando a sessão foi encerrada, eles não se aproximaram de mim. Ficaram juntos, os três, unidos pela perda, mas quebrados além de qualquer reparo. Saí do tribunal com Harper ao meu lado. O céu lá fora estava pálido e silencioso. Eu não me sentia vitoriosa, apenas liberta. O tempo passou e o silêncio foi a única coisa que permaneceu. Não o silêncio confortável de quem se entende sem palavras, mas o silêncio pesado que se acomoda no espaço onde um dia existiu amor. Após a decisão judicial, meus pais se fecharam em si mesmos.
Não falaram comigo diretamente, nem pediram desculpas. Em vez disso, carregaram sua perda como uma sombra que os seguia por onde iam. Ouvi por conhecidos distantes que eles tinham dificuldade em explicar a situação aos outros sem admitir o que haviam feito. A verdade pairava sobre eles, moldando sua reputação de formas que não podiam controlar. Lucas reagiu de outro modo. Tentou racionalizar o que aconteceu culpando o mundo, o sistema judicial, até mesmo Eleanor. Ele nunca sequer considerou olhar para as próprias escolhas. Não tentou falar comigo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Afastou-se emocionalmente como se a distância pudesse protegê-lo de admitir que sua raiva o havia feito perder algo real. Jogou-se no trabalho por um breve período, depois recuou quando a pressão da decepção ficou difícil demais de esconder. Eu entendia que ele não estava pronto para aceitar o que havia acontecido, mas sua recusa em enfrentar a verdade tornava qualquer reconciliação impossível. Para mim, o mundo ficou mais silencioso de um jeito novo. Continuei vivendo em Rochester, mantendo as pequenas rotinas que me mantinham firme. Em algumas manhãs eu lia na varanda com uma xícara de chá quente, lembrando de como Eleanor costumava fazer o mesmo, à luz do sol tocando seus ombros como uma bênção. Passei a me envolver mais com a fundação de alfabetização que ela apoiava, a mesma organização que recebeu a parte da herança perdida pela minha família. Comecei como voluntária 2 vezes por semana e, com o tempo, contribuí com mais tempo e recursos. Cada hora que eu passava lá parecia uma conversa com ela, uma continuação do amor que me deu quando ninguém mais achava que eu merecia. Eu não doei em nome dela, nem fiz anúncios sobre minha participação. Servir em silêncio parecia mais verdadeiro. Às vezes eu ajudava crianças a escolher seu primeiro livro de capítulos. Às vezes me sentava ao lado de adultos que estavam aprendendo a ler pela primeira vez, traçando letras com paciência. Havia algo humilde e profundamente tocante em testemunhar um crescimento que nascia da persistência, não do privilégio. Meus pais nunca compreenderam esse lado da Eleanor, o lado que acreditava que dignidade nasce da autodeterminação. Para eles, generosidade sempre foi condicional. Lucas herdou esse pensamento. Perdê-los doeu, mas continuar presa a eles teria sido muito pior. Eu não procurei por eles. Também não bati a porta. Apenas me voltei para a vida que estava me esperando o tempo todo. Houve dias em que o luto retornou com força inesperada. Luto por Eleanor, luto pela família que eu um dia desejei ter, luto pela criança dentro de mim que passou anos tentando conquistar um lugar à mesa. Mas o luto amoleceu com o tempo. Deixou de ser afiado. Tornou-se algo quieto e constante, algo que eu podia carregar sem ser consumida por isso. Eu mantinha a caligrafia de Eleanor emoldurada acima da minha mesa, uma linha simples de um bilhete que ela tinha deixado dentro de um livro para mim: "Você já é o suficiente." Por anos, li essas palavras como encorajamento. Agora, eu as lia como verdade. Eu não venci. Eu não triunfei. Eu apenas sobrevivi com meu senso de identidade intacto. E isso era tudo o que eu precisava. Às vezes, as batalhas mais difíceis são aquelas travadas dentro das paredes da nossa própria casa. Amor não desculpa feridas, e lealdade não exige abandono de si mesmo. Eleanor compreendia que proteção é uma forma de amor, especialmente quando aqueles que esperamos que nos amem escolhem não fazê-lo. Força nem sempre parece confronto. Às vezes, força é saber ir embora, escolher paz em vez de aprovação, e construir uma vida fundada na dignidade, não na permissão. Obrigada por ouvir minha história até o fim. Agradeço seu tempo, sua presença e sua disposição em acolher as emoções que ela carrega. Toda história de família é complicada, e talvez algo na minha tenha ecoado com as suas experiências. Se você tiver pensamentos, reflexões ou jornadas semelhantes, eu ficaria grata em ouvi-las. Sua voz importa.